Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta segunda-feira, hoje dia 31 de julho. Estamos finalizando o mês de julho e agradecemos a Deus. Somos gratos ao Senhor por Ele nos permitir de nós poder chegar até aqui. Chegar até este final de mês, chegar a esta segunda-feira, a este novo dia de início da nossa semana. Início de trabalhos, onde muitos estão voltando para os colégios, para faculdades, enfim, outros para o trabalho depois dos dias de descanso. Espero que seus dias de final de semana tenham sido dias de bênção, que Deus tenha abençoado, que Deus tenha guardado, que Deus tenha protegido as suas vidas neste final de semana. Que a graça de Deus esteja sobre você durante esta semana que se inicia. A palavra de Deus, ela nos fala de algo que muitos de nós parecia ter medo. Rafael, bom dia, Rafael. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, que a graça de Deus venha sobre ti, sobre tua esposa, sobre tua casa, sobre tua família. Que Deus abençoe, que tenha uma semana abençoada realmente. Se tem algo que o ser humano tem medo, e a grande maioria das pessoas tem esse medo, e vivem alguns traumatizados com isso, estou falando da morte, da sua própria morte ou da morte de um familiar, da morte de um pai, da morte da mãe, um irmão, enfim, um avô, de um ser querido por nós. A morte, ela vem trazer tristeza, ela vem trazer separação, que é o que acontece na realidade, uma separação. Nós separamos dos nossos seres queridos e eles vão partirem deste mundo. E sabe, nós queremos falar nesta manhã como a Bíblia descreve a morte eterna. A Bíblia, ela fala sobre a morte eterna, sim, porque existem duas mortes, a morte eterna e a morte comum, a qual nós esperamos uma ressurreição, a qual nós esperamos em Cristo Jesus, que um dia Ele venha nos buscar, e isso é iminente, de um momento a outro isto pode acontecer. Mari, bom dia, ali na cidade de Taquarembó. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família. Que Deus venha abençoar seus filhos, seu esposo, que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês ali na cidade de Taquarembó. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos, capítulo número 9, verso número 22, da seguinte maneira: mas verdadeiramente Deus quis, para mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder e a sua paciência, trazer ira sobre os vasos de ira que estavam prontos para a destruição. Então, a morte eterna, ela pode ser uma destruição total do ser humano. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus trouxe ira sobre vasos de ira. Isto é, vasos somos nós. Por que vasos de ira? Porque antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos em pecado, vivíamos separados de Jesus, vivíamos longe de Cristo, estávamos, pelo nosso pecado, pelas nossas iniquidades, nós estávamos separados do nosso relacionamento com Deus. Então o próprio apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele vai dizer que, porquanto todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus.
Então, isto era uma situação horrenda, vamos dizer assim, para o homem, uma situação péssima para o homem, porque ao nós estar separados de Deus, como consequência dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nós estávamos longe de Deus. Deus preparou então um Redentor, que foi Jesus Cristo, quem nos reconciliou com Deus. Agora, a morte entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, a semente do pecado veio sobre a face da terra. A morte entrou no mundo, porque o homem criou uma brecha. O homem permitiu que o pecado o viesse dominar. Quando o pecado dominou o homem, então entrou a morte. E a morte é temida por muitos. Agora, tem solução? Sim, claro que tem solução. Quando nós aproximamos do Senhor, quando nós conhecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, único e pessoal, como o Senhor da nossa vida, nós passamos a ter vida e vida eterna. A vida eterna, que é prometida pelo Senhor na sua palavra. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E dentro dessa vida em abundância, Ele veio para nos dar também a vida eterna. A Bíblia, ela descreve a morte eterna. Agora, ela nos fala também de perecer. Nós vamos perecer. Segundo Pedro, capítulo 2, verso número 12, a palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira: mas esses que por natureza têm sido como bestas mudas para matança e destruição, serão destruídos em sua própria corrupção, ao blasfemar contra as coisas que não compreendem. Existe uma morte eterna. Claro que sim. Claro que existe essa morte eterna. Mas para quem está destinada essa morte eterna? Para aqueles homens que por natureza têm sido como bestas, mudas para a matança e a destruição. O que nos leva à destruição eterna? O que nos leva a nós perecer eternamente? É a nossa desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Voltamos para trás um pouquinho. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E por causa da desobediência, a morte entrou no mundo. Do momento que nós nascemos, nós já nascemos, eu sempre digo, com uma data de validade. Vai chegar o dia, vai chegar a hora. Claro que o ser humano sempre vai procurar uma justificativa para a morte. Mas vai chegar o momento em que nós vamos morrer. Isso está estabelecido, o dia e a hora que nós temos de perecer. Mas aí é onde está a diferença entre aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe? Jesus nos promete vida eterna. Vida eterna, Ele está prometendo. Para nós poder ter essa vida eterna, nós temos que recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Agora, nós temos que levar uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com Deus. Se nós não temos relacionamento com Deus, nós não temos uma intimidade com Deus, nós estamos sendo enganados pelo próprio inimigo das nossas almas, que este é Satanás. São centenas e centenas de milhares de pessoas que dizem acreditar em Deus, porém não têm um relacionamento com o Senhor, porém não conhecem ao Senhor, porque para conhecer ao Senhor, nós devemos de conhecer a sua palavra, nós devemos de ouvir a sua palavra.
Algumas dizem, mas nós temos fé no Senhor. Para ter fé no Senhor, nós devemos de ouvir a palavra, pois a própria palavra de Deus está nos dizendo em Romanos capítulo 10, versículo número 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem outra maneira, não tem outra forma de que nós possamos adquirir fé, adquirir salvação, se não é através da palavra e do Filho do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te perguntar nesta manhã, estás preparado para a morte? Estamos nós preparados para o momento que nós vamos partir deste mundo? Se nós fôssemos partir hoje, se hoje viessem buscar a nossa alma, hoje viessem buscar a nossa alma, para onde ela iria? Para onde ela iria? Existe uma morte segunda. Existe uma morte segunda. Está a primeira morte. Vamos ver Apocalipse, capítulo 2, versículo número 11. O que nos diz a palavra de Deus respeito à morte eterna. Vai dizer, o que tenha ouvidos, entenda o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Como que tem uma segunda morte? É a morte eterna. É a morte eterna. Já vamos ver para onde vão aqueles que não participam da ressurreição. Sabe, Tessalonicenses está nos falando o seguinte. Tessalonicenses diz que o apóstolo Paulo escrevendo, vamos ver se eu encontro aqui rapidamente para nossos amados irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo para aqueles que estavam sofrendo a perda dos seus familiares, o apóstolo Paulo vai escrever para eles uma palavra de consolo, mas também vai estar dando uma revelação para eles referente ao que há de acontecer com a vida, ou o que vai acontecer depois da morte. Mas eu quero, meus irmãos, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo número 13, vai dizer, mas eu quero, meus irmãos, que estejais informados a respeito dos que dormiram, para que não vos entristeçais como os demais homens que não têm esperança. Aqueles que dormiram, em quem? Em Cristo Jesus, está se referindo à morte. Aquelas pessoas que morrem acreditando no Senhor Jesus Cristo. Para você entender melhor, eu poderia dizer aquelas pessoas que se converteram a Cristo, que caminharam com Cristo sobre a face da terra, que tiveram intimidade, relacionamento com Cristo, que serviram ao Senhor, que foram usados pelo Senhor, que viveram em santidade. É dessas pessoas que o apóstolo Paulo está falando. Sabe, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está escrito lá em João, capítulo 14, verso número 6. Agora, veja bem, não quero, meus irmãos, que estejam informados, mas eu quero, meus irmãos, que estejam informados a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais homens que não têm esperança. Ainda existe uma esperança depois da morte? Existe. Mas não é aquela esperança mentirosa e fajuta. Por exemplo, da tal chamada reencarnação. Isso não existe. A Bíblia não fala a respeito disto. Muito pelo contrário, lá na Epístola aos Hebreus, a palavra de Deus vai dizer que
está estabelecido ao homem morrer somente uma vez, e depois disto vem o juízo de Deus. Todos nós, independentemente da nossa crença que nós possamos pertencer ou confessar, um dia vamos ter que estar perante o Senhor Deus. Qual é a diferença entre aqueles que têm a Cristo e aqueles que não têm a Cristo? Aqueles que têm a Cristo, eles têm assegurada a sua salvação. A salvação de quê? A salvação da sua alma. Então, tem uma esperança, e essa esperança é a que nos vivifica. Essa esperança é que nos faz continuar anunciando o Evangelho. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará junto com ele aos que dormiram em Jesus. Nós cremos, se crê que Jesus morreu e ressuscitou, então também Deus vai fazer o mesmo com aqueles que creram no Filho do Eterno. Pelo qual vós dizemos, pela palavra do nosso Senhor, nós que estejamos vivos, que ficarmos até a vinda do nosso Senhor, não precederemos aos que dormiram. Porque nosso Senhor mesmo descerá do céu, com autoridade, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos que estão com Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que permanecemos e que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens, ao encontro do nosso Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor. Portanto, diz o apóstolo Paulo, consolai uns aos outros com estas palavras. A igreja de Tessalonicenses, eles estavam tristes, tinham essa dúvida. O apóstolo Paulo escreve isto para eles e para nós, o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos esperança na ressurreição. Se Cristo não vir antes, se Cristo vir antes, os mortos em Cristo vão ressuscitar em primeiro. Logo nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, existe uma esperança. Nós estávamos falando da segunda morte, que está falando ali em Apocalipse, capítulo 2, verso número 11. Bem-aventurado aqueles que não sofrerão a segunda morte. Bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer felizes. Então, qual é essa segunda morte? Morremos, somos sepultados, mas nós temos algo que se chama a nossa alma. O espírito do homem, ele volta para Deus. Agora, a alma, que são nossas emoções, nossos sentimentos, nossa consciência, ela vai para um lugar. Ou ela vai para o inferno, ou vai para o céu. Não tem um lugar intermédio. Muitos falam e fazem cerimônias, fazem cultos, fazem ofertas, enfim, para tirar as almas do purgatório. Isso na realidade não existe. A palavra de Deus não nos fala disso. A palavra de Deus nos fala salvação e condenação. A palavra de Deus nos fala em ressurreição e condenação eterna. A palavra de Deus nos fala de céu e nos fala do inferno. Não tem um lugar intermédio, como aqueles que dizem que vão reencarnar, tampouco existe isso. Alguns até pregam sobre o sono eterno, que se chamam evangélicos. O sono eterno. Cuidado, meus amados. Cuidado com cair das armadilhas de Satanás destes dias de hoje.
pois Satanás tem criado armadilhas que estão por todos lados. E a palavra de Deus, ela mesmo escrita por um salmista, que não se sabe quem foi, o Salmo número 91, diz que ele vai nos guardar do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? São armadilhas. Armadilhas que Satanás apresenta. Eu creio, mas já voltamos, estamos aqui. O laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, ele está simbolizando uma armadilha. E o inimigo das nossas almas está preparando armadilhas todos os dias contra nós, contra nossas vidas, contra nossa própria salvação. Armadilhas que ele coloca para que nós venhamos cair nelas e que nós venhamos ser enganados por Satanás, que nós venhamos ser destruídos por Satanás. A segunda morte está falando da condenação eterna. Mateus, capítulo 23, verso número 33, vai nos dizer a palavra de Deus da seguinte maneira. Mateus, capítulo número 23, verso número 33, vai dizer. É o Senhor Jesus falando para os fariseus, falando para aqueles que não acreditavam no seu ministério, que não acreditavam que ele fosse o Filho de Deus. Então, as palavras do Senhor, em Mateus 23, 33, vão ser realmente fortes. Por ele vai dizer, serpentes, raça de víboras, referindo-se aos fariseus. Como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? Aqui nós temos outro motivo para nós ter a nossa vida escondida em Cristo. O apóstolo Paulo, ele dizia que já não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Nós podemos dizer isso também? Será que nós temos essa capacidade de dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Temos essa capacidade para falar isto? Sabe, Jesus está falando do inferno. E Jesus falou sobre o inferno. E tem alguns aí que andam de casa em casa, batendo de porta em porta, anunciando que o inferno não existe. Outros acreditam que o inferno é aqui na própria terra, não é verdade? Você tem ouvido também essas pessoas falarem isto. Então, a grande maioria dos seres humanos não acreditam ou não querem acreditarem no que vai acontecer depois da morte. Eles não acreditam ou não querem acreditarem no que vai acontecer depois da morte. Isso foi algo que sempre intrigou ao ser humano e que levou ao ser humano a criar as mais variadas religiões que existem no mundo. Cada um com uma crença diferente. Uns acreditam que a pessoa vai reencarnar, outros acreditam que ela vai para o purgatório e que ali ela vai estar um tempo e, dependendo da ação dos seus familiares aqui, vão tirar ela do purgatório, ela vai ir para o paraíso, vai ir para o céu, enfim. Depois temos todas as crenças chinesas, dos hindus, temos todas as crenças da antiguidade, que eles acreditavam que ia acontecer com a vida depois da morte. Não acaba tudo com a morte. Depois da morte, recém começa, poderíamos dizer assim, a verdadeira vida. Agora, nós aqui nesta terra, nós somos peregrinos e estamos de passagem nesta terra.
Estamos de passagem nesta terra. Nós somos peregrinos na terra. Agora, depois da morte, para onde vai a nossa alma? Isto é o que deve nos interessar e o por o qual nós devemos de nós preocupar. Satanás está interessado na tua alma e Cristo está mais interessado que Satanás, pois ele pagou um preço, ele morreu na cruz do Calvário, ele se entregou a si mesmo, se esvaziou a si mesmo, para morrer numa horrenda cruz, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. Essa vida eterna, ela quer dizer que nós não vamos passar pela segunda morte. Jesus está falando do inferno. A segunda morte vai ser o castigo eterno. Isso é o que vai ser a segunda morte. O Senhor vai dizer em Mateus capítulo 25, no verso número 46. Ele vai dizer assim: e estes irão, nós poderíamos ler todo o contexto, que começa no versículo número 31 e termina ali no versículo número 46. Mas o versículo 46, ao final, vai dizer, quando Jesus está falando sobre o seu retorno sobre a face da terra e que iria acontecer com aqueles que estão na terra e com aqueles que estão mortos. Nós já lemos em 1 Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Agora, os que morreram sem Cristo ainda não vão ressuscitar. O dia que eles ressuscitarem, de acordo ao que diz lá em Apocalipse 2:11, eles vão sofrerem o castigo da segunda morte. Eles ressuscitarão para o juízo. E aí sim, eles serão lançados no inferno. O inferno, o interessante é que o inferno, ele não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Não foi feito para o homem. Agora, Satanás, na sua rebeldia, na inveja que ele tem do próprio homem, ele então trata por todos os meios de impedir que o homem vá para o céu e que o homem venha perecer, que o homem vá para o inferno. Esse é o objetivo de Satanás. Ele sabe que o inferno está preparado para ele, mas como a maldade dele é tanta, ele não quer ir sozinho, ele quer levar um número maior de homens juntamente com ele. Por quê? Porque ele odeia a criação de Deus. Não se deixe enganar. Tem religiões que são malignas, escravizam o ser humano e te levam para o inferno. E nós, nesta manhã, nós não estamos falando de uma religião. Nós estamos falando de Cristo Jesus. Ele é mais que uma religião. Ele é vida, e vida em abundância. Olhe bem, versículo 46 do capítulo 25 de Mateus diz: e estes irão ao tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Os justos. Aqueles, quando fala de justos, não quer dizer que eu seja justo, que você seja justo, porque nossa justiça, diz o profeta Isaías, são como trapo de imundícia. Nós justificamos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, dois caminhos. Um te leva para a vida eterna, o outro te leva para o inferno, para a condenação eterna. Um te leva para uma ressurreição gloriosa, o outro te leva para uma segunda morte,
Estamos falando de eternidade. Qual caminho você vai escolher? E se viessem hoje buscar a sua alma, para onde ela iria? Meu Deus e meu Pai. Esta manhã, Senhor, quero agradecer-te por este novo início de semana, Pai. Senhor, estamos começando uma nova semana. Senhor, queremos agradecer-te também por ter chegado também a este dia, o dia 31 de julho, meu Pai, último dia do mês. Meu Pai, que tu venhas abençoar as nossas vidas durante esta semana. Tu venhas guardar-nos, que tu venhas livrar-nos de todo mal, de toda sorte de males, meu Pai. Guarda-nos, livra-nos, ó Senhor, guardando-nos, Senhor Deus, do homem e da mulher perverso, guardando-nos, Senhor Deus, de toda sorte de enfermidades, guardando, Senhor Deus, de toda sorte de acidentes, de controvérsias, de brigas, de dissensões. Livra-nos, ó Deus, de todas estas coisas. Senhor, queremos entregar-te nossas vidas durante esta semana, para que elas sejam guardadas e protegidas por ti. Guarda o homem, a mulher, aqueles que estão nos seus trabalhos e aqueles que estão dirigindo os seus trabalhos. Guarda os nossos jovens, crianças, Senhor, adolescentes. Livra-os de todo homem e de toda mulher malintencionada. Meu Pai, te agradecemos e queremos declarar desde aqui de Caciqui uma segunda-feira e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. 9h30, estamos na Rádio Pentecostais Apostólicos, o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.